Através dessa janela, jovens carentes como ele estão conhecendo países, continentes, povos e culturas diferentes. Estão descobrindo um novo mundo. Mas nesta janela, ele se depara com outra realidade. Não tem condições financeiras sequer de conhecer a própria cidade onde vive. Uma condição de vida difícil para milhões de brasileiros vítimas de uma ocupação urbana sem planejamento sustentável, sem foco nos seus habitantes e sujeita à especulação imobiliária. Tudo isso teve início no maior movimento migratório da história do país, que aconteceu a partir da metade do século XX, quando o Brasil do campo descobriu o Brasil das cidades. Embalados pela esperança e o sonho de uma vida melhor, levas e levas de brasileiros desembarcaram nas metrópoles. O país, que tinha apenas 31% de sua população nas áreas urbanas, passou a concentrar assustadores 82%. E, infelizmente, logo na chegada, os migrantes descobriram a face cruel de seu novo lar. As grandes cidades não estavam preparadas para receber esse enorme contingente de pessoas e não conseguiram atender às necessidades básicas de seus habitantes, como postos de trabalho, serviços públicos e qualidade de vida. Houve uma explosão de violência, pobreza e desigualdades jamais vistas na história do Brasil. Algo tinha que ser feito, e a instalação da Assembleia Constituinte, em 1987, era o momento certo para isso. Fruto do clamor da sociedade e de uma emenda popular com 130 mil assinaturas, surgia o embrião do Estatuto da Cidade, que já trazia na sua concepção a necessidade da propriedade urbana cumprir a sua função social e se tornar acessível para a grande maioria dos brasileiros. Finalmente, em 10 de outubro de 2001, o Estatuto entrava em vigor através de sanção presidencial, regulamentando o plano diretor e dando origem a uma nova política urbana no país. Entrava em ação algo inovador e disciplinador, capaz de induzir a sociedade e os governantes a realizarem as mudanças que todos desejavam para as nossas cidades. Com o Estatuto da Cidade, o conceito de metrópole mudou radicalmente. De terreno fértil para a especulação desenfreada, que serve apenas a uma minoria, os conglomerados urbanos passam a ser percebidos como organismo vivo, voltados para o bem-estar de seus habitantes e capazes de gerar empregos, renda, oportunidades, cidadania, lazer e, consequentemente, proporcionar a qualidade de vida que todo cidadão merece. E nós tivemos praticamente 12, 13 anos de luta para que esse capítulo da Constituição pudesse ser regulamentado. E a lei trouxe esse setor esquecido para ser autores das leis, que é a participação popular nos planos diretores, a participação dos setores organizados, a valorização do cidadão e cidadã que se organiza enquanto associação de moradores e muitos outros setores organizados e vem debater a sua cidade, a forma que ele quer a sua cidade. Conhecido como a primeira lei do Brasil nascida da pressão e da mobilização popular, o Estatuto da Cidade completa uma década de vida e traz uma série de instrumentos capazes de promover o desenvolvimento urbano. Ele estabelece de forma participativa prazos e critérios para a elaboração obrigatória do plano diretor em cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas. O plano diretor é o grande responsável pela articulação e indução de outros planos e leis complementares de interesse das comunidades, regulamentando assim os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Entre os diversos instrumentos usados a favor da população, podemos destacar o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo e também o parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios, que combatem a especulação imobiliária, melhorando a oferta de lotes e reduzindo o preço dos imóveis. Para otimizar a distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização, foram criados a outorga onerosa do direito de construir,
as operações urbanas consorciadas, o estudo de impacto de vizinhança e muito mais. Soluções com potencial de mudar a paisagem das grandes cidades do Brasil. O Brasil 2011 é um pouco resultado do Estatuto da Cidade, que obrigou os municípios, ou criou um instrumento de negociação na produção do espaço urbano, na produção das cidades brasileiras. É um instrumento à disposição dos gestores municipais no sentido da construção de uma cidade mais justa. Trouxe instrumentos muito importantes para combater processos de especulação imobiliária na cidade, trouxe instrumentos para democratizar a gestão da cidade, trouxe instrumentos para promover o reconhecimento de direitos das populações que vivem nas periferias, nas favelas, nos assentamentos informais da cidade, principalmente traduzido num direito que é o direito às cidades, que está previsto no Estatuto da Cidade. Tudo isso está fundamentado nas 3 regras básicas do Estatuto da Cidade. Primeira, o interesse coletivo está acima do interesse individual ou de um grupo. Segundo, cada um é responsável pela melhoria da cidade. Terceira, vale o que está escrito no plano diretor. O Estatuto da Cidade, ele coloca instrumentos importantes, que é a função social da propriedade, que é o direito de morar dignamente, é o direito de ter uma cidade digna, que esses instrumentos nós precisamos, que é ter saneamento, que é ter água, que é ter esgoto, que é ter transporte, que é ter educação. Então, uma cidade justa. Mas para usar toda a capacidade do Estatuto da Cidade, é preciso que haja participação de todos os atores envolvidos: população, técnicos, entidades civis, poder judiciário e governos locais e estaduais e o federal. Você pode e deve tomar a iniciativa e cobrar a aplicação do Estatuto na sua rua, no seu bairro e na sua cidade, para melhorar de vida. É um direito seu, conquistado com muita luta e garantido por lei. E o que não falta são resultados positivos alcançados com o Estatuto da Cidade por todo o Brasil. Exemplos que devem ser seguidos por você e sua comunidade, pois este é o caminho mais curto para cidades que estão por vir.